Está aqui comigo o candidato André Montechiari, do PRTB, que tem o número 28 nas urnas de 15, terá o número 28 nas urnas de 15 de novembro, 28, tá bom? Então, 30 segundos para o André dar o seu boa noite, André. Boa noite, Modesto. Boa noite a você, telespectador. Eu quero te agradecer realmente o seu tempo de estar aqui para ouvir as propostas e o plano de governo do PRTB. Muito obrigado. André, vamos lá. Fale um pouquinho sobre o André Montechiari e o que motivou você a ser candidato a prefeito de Nova Friburgo. Sim, Modesto. Eu sou empresário, eu tenho 43 anos, eu nasci em Nova Friburgo, os meus pais nasceram em Nova Friburgo. Eu tenho 5 filhos, fui agora presenteado no último ano com uma linda neta. E o que me motivou foram 2 sentimentos. Primeiro, Modesto, uma rejeição ao atual sistema político existente e à atual gestão. Realmente, visitando agora mais de perto ainda a população, fica provado o total abandono e descaso. E um segundo sentimento que é verdadeiramente agradecer, é o sentimento de gratidão por tudo que eu e a minha família temos. Veio através do trabalho esse em Nova Friburgo, no setor do vestuário. Então nós temos muito a agradecer a Nova Friburgo, ao setor do vestuário, as costureiras e os empresários do setor. Tá bom, vamos agora para o que você mesmo já disse que é o que interessa mais. Os problemas que o friburguense enfrenta em relação à administração pública já são conhecidos de todos, eu não vou ficar repetindo aqui. Nesse sentido, a pergunta ao candidato: o que você pretende fazer diferente para mudar a atual situação? Como você mesmo disse, não é nada boa e isso é reconhecido pela grande parte dos friburguenses. Sem dúvida, Modesto, a primeira coisa que nós temos que fazer é entender o momento mundial que nós estamos vivendo. Nós vivemos uma grande pandemia mundial e isso vai gerar grandes problemas em toda a economia, um empobrecimento na maioria dos países do mundo. E nós sabemos que essa conta vai chegar no Brasil. Eu tenho dito que essas eleições são as eleições mais importantes que já aconteceram em Nova Friburgo até hoje, devido ao cenário e ao momento mundial que nós estamos vivendo. Então, nós vamos precisar ter um plano de governo esse, Modesto, que nós montamos com muita responsabilidade. É um plano completamente factível, até porque a realidade ela é muito diferente da fantasia. Nós, inicialmente, chegamos a 282 páginas com a nossa equipe montando o plano de governo. E ao visitar os bairros, a entender as necessidades, nós fomos entendendo que antes de grandes construções, antes de grandes progressos neste momento pós-pandemia, nós vamos precisar realizar o básico. Básico esse que não tem sido feito. Na área de saúde, por exemplo, nós entendemos que hoje o grande problema encontra-se no Raul Sertã, mas para eliminarmos isso, nós vamos precisar mexer em todo o sistema de saúde. Modesto, telespectador, eu estou visitando todos os postos de saúde, eu estou indo a todas as estratégias de saúde da família do município e a gente vê dificuldades em problemas em todas elas. E para desafogarmos o Raul Sertã, nós vamos precisar remontar essa estratégia de saúde da família. O governo federal nos permite hoje implantar 2 salas de estabilização com verba federal se a localidade tiver mais de 30 quilômetros do centro da cidade. Seria o caso para Centenário, no 3º distrito, e seria o caso para Lumiar, implantarmos essa sala de estabilização. Nós fomos olhar o posto de estratégia da família, de saúde da família em Centenário. Identificamos, por exemplo, um problema de iluminação. Tinha uma fase de luz que estava caída. Lá nós entendemos que isso gerava um problema na câmara de vacina. E era uma licitação que estão aguardando desde janeiro. E desculpa, aquele posto, aquela estratégia não precisa de uma licitação, ele precisa de um eletricista. A Secretaria de Obras precisa funcionar para que o eletricista vá até o local e corrija para aquele posto poder funcionar. Então a gente entende a necessidade de fazer uma gestão muito clara, uma gestão muito objetiva e prática. Além disso, a gente percebe hoje no Brasil o envelhecimento da população. Isso é um fato. A natalidade hoje está em 1,4, nunca foi tão baixa.
Por isso a necessidade de fazermos um hospital geriátrico, chama-se Hospital Dia Geriátrico, nós vamos chamar carinhosamente de Casa do Idoso. Casa, no sentido não de casa de passagem, sim de casa de cuidados. Esse hospital, ele precisa tratar o idoso de maneira diferenciada. A recuperação do idoso é diferente. O tratamento do idoso deve e pode ser diferenciado, com mais cuidado, com mais paciência. É importante humanizar todo o atendimento de saúde. Nós identificamos também a necessidade na maternidade de fazer uma ampliação em área que nós temos ali ao lado, para fazermos o centro de atendimento mãe e filho, para que a mulher vá à maternidade não só para ter o seu bebê, mas que possa se tratar ali naquele anexo no centro da mulher. Nós identificamos em várias estratégias da família, Modesto, a ausência de médicos. Hoje a estratégia da Xingu não tem médico, a estratégia do Amarelinho não tem médico. Então isso precisa ser resolvido. Resolvido como? Precisa se fazer um concurso urgente na saúde para completar os quadros que estão precisando de contratados. Agora, em contrapartida, precisa se cobrar muito com que sejam cumpridos os horários, os plantões e o trabalho. Nós vamos ter que informatizar a saúde. Inclusive, nós já conseguimos com o deputado federal Carlos Jordi R$1 milhão que já está no orçamento do próximo ano empenhado para a digitalização e informatização do Raul Sertã. É fundamental informatizar o hospital. Nós vemos hoje a falta de medicamento, entendemos a necessidade de fazer um planejamento de compra para que não aconteça mais falta de medicamento. Nós temos no nosso plano de governo um projeto de transformar o Raul Sertã num hospital de ensino, para que assim possamos receber verbas, não só do SUS, mas verbas também do MEC. A necessidade de se trazer para Nova Friburgo uma universidade de medicina, talvez de veterinária e agronomia, muito importante para a nossa zona rural, para a nossa agricultura. Essa faculdade de medicina seria muito importante para a renovação de todo o nosso sistema médico em Nova Friburgo. Além disso, nós temos grandes projetos também. Quando eu falo em grandes projetos, não estamos falando de grandes construções, de nada disso, eu estou falando do básico. Nós precisamos primeiro fazer o básico, nós precisamos organizar todo o sistema de saúde, que vai desde reconhecer e valorizar o profissional que lá está, agora humanizar e cobrar que os atendimentos sejam feitos, que os insumos, não faltem insumos nos hospitais. Além da saúde, Modéstia, a gente vê uma grande importância nesse momento pós-pandemia da educação. É muito importante com que nós consigamos fazer uma transformação no processo da educação. Nós estamos vendo a ausência do professor no ensino infantil, do professor de educação física, que é no momento do desenvolvimento psicomotor da criança, precisamos implantar a educação em horário integral. Esse é um projeto para começar com a alfabetização e gradativamente irmos implantando à medida que o valor do Fundeb for sendo aumentado a cada ano para que a gente possa fazer essa implantação. Nós sabemos que tanto a saúde quanto a educação são duas secretarias, que recebem verbas federais destinadas a ela. Então é muito importante uma gestão séria, transparente. Esse momento pós-pandemia não vai permitir mais corrupção, gasto público desordenado e gestão ineficiente. Nós sabemos que a dificuldade que está por vir vai precisar de um governo muito sério, capacitado, com uma equipe pronta para trabalhar, até porque a transição vai ser muito curta e, além disso, nós vamos ter baixas de arrecadação. Um terceiro pilar muito importante que nós estamos trabalhando é o desenvolvimento econômico e a geração de emprego. Como que nós vamos trabalhar esse setor? Primeiro, nós precisamos capacitar a população. Em muitos momentos a gente vê a indústria, o comércio, os serviços procurando mão de obra de um lado, do outro lado, população, uma parte da população desempregada. Por que isso não se encaixa?
falta capacitação nessas pessoas para o tipo de trabalho solicitado. Nós vamos precisar, através da assistência social, mapear e entender qual o tipo de oportunidade que tem de trabalho. Vamos precisar capacitar essas pessoas pelo Sistema S ou talvez por cursos e treinamentos feitos através de parcerias com a própria prefeitura realmente, para que a gente possa encaixar essas pessoas no ambiente de trabalho. O friburguense, ele é empreendedor por natureza. Nós, pensando nisso, nós montamos um projeto para poder capacitar, dar um treinamento às pessoas que queiram empreender, abrir o seu primeiro negócio. Além disso, fazer um trabalho com bancos que possam subsidiar taxas ou trabalhar com empréstimos pequenos de longo prazo para que esse empreendedor possa abrir o seu primeiro negócio. E aí nós vamos implantar um canal de venda, um portal de venda na prefeitura para divulgar o produto desse pequeno empreendedor de Nova Friburgo em todo o Brasil. Pode ser desde a produção de lingerie de um pequeno produtor, a um artesão, a qualquer produto feito e desenvolvido por um pequeno empresário ou por um pequeno empreendedor em Nova Friburgo. Nós estaremos postando nesse portal. Portal esse que nós vamos utilizar também para ofertar Nova Friburgo no sentido do turismo. Nós temos agora, nesse momento pós-pandemia, uma grande capacidade de atrair turistas para Nova Friburgo. Nova Friburgo está no centro do estado do Rio de Janeiro e nós sabemos que neste momento a cultura do turismo está mudando. As pessoas não querem mais entrar no avião, fazer uma viagem longa. O que eles vão fazer são viagens curtas de durações menores. Para isso, nós precisamos arrumar a nossa casa, preparar Nova Friburgo para receber o turista. Precisamos mudar a nossa cultura do atendimento do comércio, abrindo lojas que queiram atender o turista aos finais de semana. Precisamos levar o centro de turismo para o Suspiro, local esse que será todo preparado para receber o turista, preparado desde informação de rotas, passeios, trilhas, cachoeiras, até a presença de guias turísticos, de guias de turismo e guias turísticos, para que nós possamos realmente mostrar a verdadeira Nova Friburgo. Nós precisamos ter lá linhas de transporte que façam uma rota romântica, levando o turista ao Véu da Noiva, que precisa estar funcionando novamente, ao Country Club, ao Alto do Caledônia. Nós precisamos ter uma rota de compra que passe nas confecções, nas lojas de doce, amanteigados, dos artesãos, Pavilhão das Artes e do comércio. Precisamos ter uma rota rural que faça as flores em Vargem Alta, porque somos o maior produtor de flor do estado, que faça o morango, porque nós somos o maior produtor de morango do estado, que vá mostrar a plantação de couve-flor, porque nós somos o maior produtor de couve-flor do Brasil, e que possa mostrar toda a nossa agricultura e o nosso turismo ecológico. Agora, Modesto, além disso tudo, eu tenho visto uma grande realidade. Eu estive, por exemplo, no Rui Sanglar e eu vi o quanto falta de pavimentação, o quanto falta de coleta de esgoto. Nós estamos vendo o quanto a população está precisando de apoio. Nós estamos entendendo a necessidade de investir em transporte público de qualidade. Precisamos tanto na mobilidade urbana quanto no transporte público de ótimos projetos no sentido de equipe capacitadas para se fazer um grande estudo sobre isso tudo. Em relação ao transporte, nós temos total consciência de que nós vamos precisar ter uma linha principal de transporte e vamos precisar ter micro-ônibus atendendo todos os bairros. Indo ao Três Irmãos, o ônibus hoje para no São Jorge e não sobe até o Três Irmãos. Então precisamos ter um micro que vá até lá. No Parque das Flores, o ônibus não passa, porque também teria que ser um micro para passar naquele lugar. Então nós vamos precisar remapear Nova Friburgo. Nova Friburgo cresceu e precisa de mais linhas e de mais transporte para a população. Tudo isso no nosso plano está sendo feito de maneira muito pensada e factível. Nada ali é sonho, são projetos. Todos esses projetos nós entendemos de onde vão vir as verbas e como nós vamos fazer cada um deles. Então nós precisamos entender a importância de se gerar emprego nesse momento. Eu já falei, mas vou repetir. São mais de 9 mil demissões que já aconteceram desde o início da pandemia. Para isso, nós vamos precisar realmente investir no setor do vestuário
e no setor metal mecânico, que são grandes geradores de emprego em Nova Friburgo. Estaremos implantando com a verba do Sereste, que é uma verba federal, a Casa da Costureira, local esse para tratamento e prevenção de lesão por esforço repetitivo, porque é o LER, DORT e tratamentos de coluna ou qualquer tipo de lesão. Nós sabemos que o trabalhador, muitos anos fazendo a mesma função, ele acaba tendo algum tipo de dor, de lesão, de incômodo, e a importância de tratar este trabalhador. Nova Friburgo precisa entender que nós temos um polo metal mecânico forte e um polo do vestuário forte. Precisamos dar valor a esses polos. Além disso, reconhecer o audiovisual e, mais do que nunca, investir no setor de tecnologia, porque é um setor que gera renda de maneira muito rápida. É um setor que cresce de forma exponencial. Voltando ao turismo e aos eventos, precisamos ter muita clareza no calendário de eventos de Friburgo. Esse calendário precisa ser divulgado no início do ano para que o turista possa se organizar. Precisamos resgatar as grandes festas, a festa da cerveja, festa das colônias, a festa da truta. Precisamos completar um calendário de eventos que vai completar todas as estações do ano. Por exemplo, o nosso verão é comum nós vemos no início do ano hotéis e restaurantes fechados. Isso não faz sentido. Precisamos investir para trazer o turista para cá o ano inteiro. Agora, precisamos solucionar os nossos problemas, até para receber o turista. Vamos imaginar o centro da cidade, a Farinha Filho, a gente tem sempre inundação e alagamento ali quando chove. Isso é um absurdo. Como um turista se sentiria aqui, além do lojista que já está há tantos anos ali naquela condição? Nós vamos precisar investir na infraestrutura. E tem uma coisa muito importante no nosso governo, que nós nos preocupamos em estar com um ótimo relacionamento com o governo federal. Nosso partido é o PRTB, que é o partido do vice-presidente General Mourão. Eu estive em Brasília pessoalmente com ele e ele firmou acordo, compromisso de nos ajudar a implantar na prefeitura um sistema de transparência total de gestão. Ele se comprometeu a nos ajudar a investir no setor do vestuário e no setor metal mecânico. E uma coisa que me emocionou muito, ele se comprometeu a terminar as obras do Hospital do Câncer. Nós temos inclusive um vídeo que vai ser divulgado em breve com as falas do vice-presidente se comprometendo com as obras do Hospital do Câncer. Mas o nosso projeto não para aí, porque por aí o grande desejo que, além de terminar essas obras, essa obra do Hospital do Câncer, que a gente possa ter uma gestão do INCA. Então sabemos da importância de envolver o INCA nesse projeto, porque não é só terminar a obra, ele precisa ter uma boa administração. E o INCA faz uma administração de excelência. Seria muito importante para Nova Friburgo. Além disso, nós temos projetos também para agricultura, aproximar cada vez mais o agricultor das linhas federais, dar suporte, desburocratizar. Nós temos também a criação no nosso governo do setor do vestuário e do setor metal mecânico. O setor do vestuário tem uma importância muito grande hoje para que nós possamos dar condições para que as indústrias de Nova Friburgo cresçam. É importante desburocratizar, trazer a presença do BNDES para Nova Friburgo, não em época de tragédia ou crise, que possa estar presente, dando crédito e apoiando o pequeno, o médio e o grande. No metal mecânico não é diferente. Nós precisamos ter esse setor para amparar, no sentido de ajudar a tirar alvará, licença ambiental, dar todo o suporte e explicação. Nós vamos implantar treinamentos para costureira em todos os bairros. Vamos usar as estruturas das escolas existentes, vamos fazer um pequeno anexo para que os bairros possam formar as suas próprias costureiras. Costureiras essas que vão aprender a trabalhar em máquinas simples até máquinas mais sofisticadas, que existe uma escassez hoje no mercado desse tipo de trabalho. Porque nós acreditamos que para Friburgo voltar a se desenvolver, ele precisa melhorar a sua arrecadação. E a melhor maneira de melhorar a arrecadação é trazendo o desenvolvimento para a indústria, para o comércio e para o serviço. Nós temos uma indústria maravilhosa, nós temos uma agricultura invejável, nós temos um comércio atuante e nós temos um potencial enorme realmente no turismo para que possamos
trazer dessa maneira mais arrecadação, mais geração de emprego. Agora eu vou voltar a questões que eu tenho visto no dia a dia. Eu tenho visto a falta de iluminação. Eu estive em Varginha e foi nítido perceber a falta de iluminação em Varginha. Precisamos urgente iluminar a nossa cidade. Precisamos trabalhar a nossa Praça Getúlio Vargas para os nossos filhos, para os nossos netos. Hoje a Guarda Municipal conta com 100 homens no seu efetivo. Um estudo demonstra uma necessidade de até 300 homens na Guarda Municipal. Lógico que isso é feito de forma gradativa. Agora, a sede da Guarda Municipal precisa estar no centro da cidade, de preferência de frente à Praça Getúlio Vargas. Nós vamos precisar investir na iluminação da praça. É muito importante com que a gente mude. Hoje tem uma iluminação romântica ali embaixo, maravilhosa, ela tem que continuar, mas nós vamos ter que fazer um projeto de iluminação de cima para baixo para que a gente possa gerar uma claridade para inibir a venda de drogas, o consumo de álcool, principalmente com menores. Nós vamos precisar dar oportunidade para os nossos jovens. Pensando no combate às drogas, nós vamos ter que usar o esporte, a cultura, principalmente música, arte. Vamos levar os esportes para as escolas para que seja feito como uma atividade física. Mas, além disso, precisa ser feito com alto desempenho, porque só quando o esporte é feito com alto desempenho que ele verdadeiramente engaja o jovem de uma maneira que muda a vida e a realidade dele. Tanto o esporte quanto a música, como a cultura, pode mudar a vida de um jovem. A gente sabe disso. No nosso projeto tem um projeto chamado, no nosso plano, Indo à Luta, para que a gente possa levar para todas as comunidades as artes marciais e as lutas presentes. Isso com organização, de uma maneira que Nova Friburgo tem o seu campeonato, inclusive municipal. Nós sabemos da necessidade de resgatar os nossos jovens. Os pilares do PRTB são Deus, pátria e família. Nós precisamos ajudar as famílias que precisam resgatar os seus filhos, tanto quanto usuários, quanto envolvidos no tráfico de drogas. E as escolas são a base. A escola é onde o aluno deveria se sentir protegido. Nós sabemos que muitos alunos vão hoje para a escola para, muitas vezes, se alimentar. Tem criança que a única proteína que ele tem durante um dia é aquela da escola. Então nós vamos ter que transformar a educação em Nova Friburgo no sentido de trazer cursos de empreendedorismo, de inteligência financeira, de inteligência emocional, de técnicas de venda, de oratória, para que esse jovem, aos 12, 13, aos 15 anos, quando ele saia da escola pública, municipal, ele possa já ter formado uma base, um intelecto direcionado para algo que realmente ele vai poder utilizar na vida adulta. Utilizar no sentido de se apaixonar e usar isso como uma motivação ou através de utilizar essas técnicas para trabalhar no próprio comércio, na indústria e em outras oportunidades. É muito importante plantar a semente do empreendedorismo. Candidato, você tem 1 minuto a mais para encerrar esse trecho, tá? Sim, ok, Modesto. Então é muito importante que a gente entenda a importância da educação no curto, no médio e no longo prazo. Nós vamos precisar trabalhar muito ao lado dos professores e dos profissionais da educação. Além de reconhecer e valorizar o trabalho deles, nós vamos ter o papel de juntos transformarmos as próximas juventude, transformarmos os jovens no sentido de trazer a capacidade técnica para eles, para deixá-los formados de maneira que possa mudar de fato a vida deles. Bem, candidato, nós estamos chegando ao 25º minuto e você terá 4 minutos para dizer ao eleitor que está nos assistindo, a eleitora que está nos assistindo. Você já deu uma explicação bem longa sobre o seu projeto, mas por que votar em André Montechiari? Sim, Modesto. Eu nunca fui político, eu nunca me interessei em ser político e nunca nem me vi concorrendo a esse cargo. Só que realmente eu tenho sentido a necessidade de representar as pessoas que querem uma mudança. O sistema político precisa ser transformado e nós precisamos fazer essa mudança. O PRTB, que é o nosso partido, nós não vamos utilizar fundo eleitoral,
Nós não temos direito a tempo de TV. Tempo esse que nós poderíamos ter negociado com outro partido fazendo coligação, mas isso não foi feito, porque normalmente as coligações são pagas dando-se em troca secretarias ou cargos comissionados. Nós vamos combater os cargos que são comissionados políticos, os cargos que não estão lá para trabalhar. Nós vamos gerar toda uma capacidade e um apoio de trabalho aos concursados da prefeitura para que verdadeiramente mude o serviço público municipal. Nós precisamos de uma gestão séria, capacitada e competente. Por isso eu digo que nós já temos uma equipe essa preparada para fazer a transição, para assumir esse governo em momento de crise, gerar uma redução de gastos, combate à corrupção e uma transformação no sistema, para que assim a gente possa superar essa crise que nós já estamos vivendo e a crise que ainda virá. Por isso eu peço o seu voto, número 28. Eu peço o seu voto para nós transformarmos Nova Friburgo e transformarmos todo o sistema político. Obrigado. Você ainda tem mais 2 minutos para gastar, se quiser. Pô, que beleza. Pode Muito usar. obrigado, Modesto. Voltando à maneira que tudo foi feito, então, que eu acho que é bem importante. Como eu não tinha experiência em gestão pública, eu me cerquei de pessoas realmente qualificadas e técnicas. Todo o grupo que foi escolhido para estar como secretários, possíveis secretários, ou estar conosco trabalhando, eles têm mestrado, eles têm doutorados, ou eles têm experiência técnica naquela área. Nenhuma pessoa que está ali é político. Muito importante falar do meu vice. Nosso vice-prefeito é o Marcelo Sanglar. Eu escolhi o Marcelo Sanglar. Marcelo é uma pessoa que tem serviço prestado à comunidade. Ele é assistente social. Ele é uma pessoa que faz assistência social por vocação. Não tem um bairro, um local que eu não chego, que o Marcelo não é reconhecido. E muitas vezes eu vejo lágrimas e emoções em agradecimento ao que o Marcelo já fez pelas pessoas. Ontem, por exemplo, o Marcelo sabe onde ele estava? Na van de Nova Friburgo, descendo para o sistema de saúde, porque o Marcelo utiliza o SUS, o Marcelo sente a dor do povo, da população, do contribuinte, como eu sinto, e o Marcelo é muito importante nesse projeto para que juntos nós tenhamos um complemento de visão de toda a sociedade, desde o lado de recursos, de gestão e administração, a principalmente o lado humano, que é o que mais importa para todos nós. São as pessoas, os seres humanos. O verdadeiro resultado de um bom governo, ele precisa acontecer quando a população sente e percebe que realmente isso está acontecendo. Candidato, agora você tem exatos 1 minuto para encerrar o programa e dar seu boa noite. Sim. E desde já agradecendo a sua presença e do seu acompanhante, Rodrigo França, meu querido amigo e irmão. Muito 1 obrigado, minuto só para você terminar. Eu quero te pedir para que nessa eleição pense bastante, estude os candidatos. Nós, nesse momento, não podemos perder a esperança de votar. Nós vamos ter, talvez, um número baixo de eleitores pelo Covid, mas a maior baixa de eleitores que existe agora não é pelo Covid, ele é pela falta de esperança. Porque em 2011 nós vivemos uma crise, sim, morreram mais de 1.000 pessoas. Agora, nós estamos vivendo uma crise desde 2000 em Nova Friburgo, que é a crise política. 30 segundos, candidato. Inúmeras pessoas estão morrendo. Eu te garanto que morreram mais pessoas de 2000 até hoje, na fila do hospital, sem remédio, abandonado. A verdadeira crise que nós estamos vivendo, ela é uma crise política. E isso precisa acabar agora. 10 segundos, candidato. E essa oportunidade nós só teremos no dia 15 de novembro com o voto consciente. Vote André Montechiari, número 28, PRTB. Muito obrigado.